Acabou tá uma merda, com boina ou sem boina? Com boina. Fala pessoal, eu sou o Vitor Bornel e esse é o Dados Ocultos. E hoje eu quero continuar falando pra vocês sobre Cult, Divindade Perdida. Essa semana a editora Burro financiou esse RPG em menos de 2 horas e eu aposto que vocês estão mega ansiosos pra ver mesa disso aí, né? Pois é, semana passada eu falei um pouco sobre a história de Cult, o sistema, a ambientação e por aí vai. Essa semana eu quero ir um pouco além e falar sobre como é narrar Cult. Como é que funciona narrar esse cenário? O que tem de diferente narrar Cult de narrar outras coisas? Cult tem um dos melhores capítulos de narrativa que eu já vi em todos os RPGs que eu já li. Mesmo se você nunca chegar a narrar Cult, o que seria um grande desperdício, só a leitura desse capítulo vale muito a pena, hein? Tô dando a dica. E nesse vídeo eu queria dividir com vocês um pouco das coisas que eu aprendi lendo esse capítulo, a minha experiência na prática na mesa, como é aplicar essas coisas na mesa e algumas dicas pessoais também. Beleza, vamos lá. Uma das coisas mais marcantes do capítulo de narrativa de Cult é o que ele fala sobre o contrato de horror. O que é esse tal do contrato de horror, né? O contrato de horror nada mais é do que o que você combina com os seus jogadores antes de começar o jogo, né? Para isso você precisa conhecer bem quem vai jogar contigo. É claro que isso é um pouco mais difícil quando você monta um grupo de improviso, um grupo recém-formado, às vezes um grupo numa convenção, né? E nem sempre dá pra você conhecer tão bem as pessoas. Mas se você minimamente tem um espaço de tempo, aí que entra a importância da sessão zero, né? Inclusive, não é por nada não, mas o artigo que o Daniel Bernini escreveu aqui pro Dados sobre como montar a sua sessão zero tá sensacional, vale a pena dar uma conferida no site. Mas, enfim, a sessão zero é uma oportunidade de você conhecer os jogadores, conversar, entender o que é caro pra cada um deles numa mesa de jogo, o que assusta seus jogadores. O que assusta cada um? O que eles acham legais ver numa mesa? Né? Tem gente que pode achar muito assustador histórias de monstro, tem gente que pode achar muito assustador histórias de psicopata e por aí vai. Tem gente que pode não achar graça em nada disso. E você entendendo o que assusta cada um, que tipo de situação assusta cada um, é muito mais fácil de você construir sua narrativa. Mas mais importante do que entender o que assusta cada um é entender o que eles não querem ver na sua mesa de jogo. Tem gente que faz isso até por escrito, né? Tem alguns formulários na internet com consentimento do que pode e o que não pode entrar na mesa. Eu nunca usei nada disso, mas se você acha que isso pode te ajudar, beleza, não tem problema. Eu acho um pouco de burocracia demais, mas pode ser que pra sua mesa, pra sua realidade, isso funcione. Se for te deixar mais tranquilo pra decidir o que abordar, não tem problema. O mais importante é você respeitar o que foi combinado com o seu grupo. E o que eu quero dizer com isso? Cult é um RPG com temas muito pesados, né? Então você precisa ter maturidade para definir o que você vai abordar na mesa. Algumas pessoas podem não querer determinados tipos de conteúdo. Por exemplo, para algumas pessoas, falar sobre violência sexual, violência contra animais, ou violência contra criança, essas coisas descritas explicitamente podem incomodar muito algumas pessoas. Talvez o tema violência contra animais não me incomoda desde que ele esteja fora de cena e você não descreva minuciosamente o que acontece. Tudo bem, é importante você entender esse limite, o que cada um quer, o que cada um não quer ver na mesa. E o livro fala até para você estabelecer uma palavra de controle, tipo, para tudo, entendeu? Seleciona uma palavra e quando você diz essa palavra é porque a cena passou dos limites e ela não é para acontecer. E vale isso tanto pro narrador quanto pros jogadores. Se o jogador começar a passar dos limites e descrever uma ação do personagem dele que tá entrando num tema proibido, é função sua, como narrador, interromper a cena imediatamente e falar: isso tá fora do nosso escopo. Nossa crônica, esse tema é proibido. Reescreve sua cena. E por favor, não seja um babaca. O objetivo ali não é uma competição do quanto você choca e principalmente incomoda os seus jogadores. Não é isso. Se você leu o livro básico e teve essa percepção, volta pra página 1 que você tá fazendo isso errado. Então, tira da sua cabeça essa ideia de que Cult tem que ser uma filial de Game of Thrones. Sexo e estupro não são as únicas formas de se narrar Cult. Violência sexual não é o único tipo de tema pesado e violência que pode ser abordado numa mesa de Cult. Esquece isso. Tem outras formas de horror, tem outras formas de você passar a sua história. E se isso incomoda seus jogadores, muda o tema, aborda outra coisa. E não insiste num único tema também, porque isso vai tornar a sua história muito chata, sabe? Lembra que Cult, acima de tudo, é um RPG. E o objetivo do RPG é diversão. Você precisa saber os temas que você vai abordar, porque se você tá só aterrorizando seus jogadores e eles não estão se divertindo com isso,
cara, tá tudo errado. Repensa a sua mesa porque você não tá indo por um caminho legal. Isso me leva a um outro ponto, que é você trabalhar bem o terror antes do horror, né? Enquanto o terror é aquela sensação de tensão, aquele medo constante, aquela expectativa de que algo tá para acontecer, o horror é o evento de fato. O horror é quando as coisas acontecem, é quando a coisa se revela, né? Eu gosto muito de uma analogia que eu li, acho que é na segunda edição de Aparição Limbo, que descrevia o terror como a sensação de estar numa montanha-russa, né? E que dá aquele frio na barriga, aquela tensão ali, e o horror é quando a montanha, quando o seu carrinho descarrila, né? Aí você se apavora completamente, fugiu do seu controle completamente. Enquanto o terror é uma tensão, o horror é brutal, ele é quase físico. E Cult é sobre as duas coisas. Você precisa ir caminhando de um ao outro e ir fazendo essa gradação na sua mesa se você quer que as pessoas valorizem mais as cenas de horror quando elas acontecerem. Se você partir para esvisceração e para o horror o tempo todo, isso vai ficar, uma hora vai perder o impacto. Tudo que é demais perde impacto, né? Quando você vê aqueles filmes muito gore, assim, chega uma hora que aquilo não te impressiona mais. Então, vai acabar ficando pastelão. Então, se você trabalhar a gradação da tensão para ir chegando no horror aos poucos, você tem uma mesa muito mais densa, né? E como é que você faz isso? Capricha na ambientação, e quando você descreve cada coisa, em vez de você partir para descrever simplesmente de como é que o personagem jogador encontrou um amigo deles viscerado no hospital, ainda vivo, numa mesa de cirurgia, descreve as nuances, como ele chega até lá, como é que é esse processo, quando ele entra no hospital, as sombras, né, as sombras pelas paredes quase parecem escorrer, né? É possível sentir um cheiro ferroso no ar, com uma mistura de alvejante. Os passos de cada um dos personagens ecoam pelos corredores na penumbra, e no fundo eles ouvem sussurros que eles não conseguem identificar de onde vem exatamente. Seriam sussurros, seriam gemidos, e cada vez que eles se aproximam você vai intensificando essa descrição desses elementos perturbadores na cena, de forma que você vai sufocando eles, para quando ele finalmente entrar na sala, eles sentem o cheiro ainda mais forte, eles ouvem os gemidos, eles identificam que os gemidos que eles estão escutando até então não eram sussurros, eram gemidos do personagem amigo do personagem jogador esviscerado numa mesa de cirurgia, e aquela cena bem gore. Enfim, esse é o momento que você transforma aquela cena visual em realidade, que você coloca o horror em prática na sua tela. Capricha na tensão e usa os elementos que os jogadores falaram pra você lá no contrato de horror que assusta eles. Por exemplo, o jogador falou pra você que tem muito medo de inseto e ele não se importa que você use isso na mesa de jogo. Usa isso suavemente, descreve de vez em quando os insetos passando, os barulhos que eles escutam dos insetos, não exagera, mas usa esses elementos. Usa de um jogador, usa de outro, mantém isso encaminhado, vai crescendo a tensão para quando você fizer o seu movimento final de horror, você arrebatar todos de uma vez só. Montar essa tensão também passa pelo ponto de criar o estranhamento, né? Esse é o último ponto que eu queria falar com vocês nesse vídeo. O estranhamento, ele é muito importante para ambientar uma mesa de Cult. Lembra do cenário de Cult, né? Todos os seres humanos vivem numa ilusão criada por Demiurgo junto com a Arcanjo Malkuth, e o mundo, tudo que você vê à sua volta, não existe. Só que a fagulha divina dos personagens está constantemente lutando contra essa ilusão, está constantemente tentando achar falhas nessa ilusão. Então, coisas estranhas aparecem e figuram para os personagens que já têm ciência, mesmo que seja sutil, dessa ilusão, né? Então, pode parecer complicado criar o estranhamento, mas pense em elementos estranhos que estão na cena, mas que eles não deveriam estar. Por exemplo, quando você descreve enquanto o personagem anda pelo centro da cidade, no meio da sua descrição, mesmo que isso não seja um fato relevante, chave para o que vai acontecer naquela hora, descreve, sei lá, como um mendigo tá louco, dança no meio da rua, no meio de todas as pessoas com terno e ocupadas. Descreve como na estação de metrô, em meio a vários adultos, uma menina com um vestido de festa aparece descalça, segurando um ursinho de pelúcia, com um olhar perdido, e de repente ela não tá mais lá, como se ela desaparecesse no meio da multidão. Descreve, por exemplo, quando
os jogadores chegam numa estrada um pouco afastada da cidade, eles olham por uma rua e essa rua não tem asfalto, mas eles têm certeza absoluta que instantes antes, quando eles olharam, essa rua era asfaltada, sabe? Mostra como a realidade tem umas falhas, uns bugs, que isso vai criando um desconforto, uma sensação de que algo está errado, né? Descreve aquela porta que tá ali, mas ela parece que não dá pra lugar nenhum, ela tá num lugar meio estranho na casa, sabe? Aquele corredor que parece muito mais comprido do que deveria ser. Essas pequenas coisas, elas causam um estranhamento muito poderoso na sua mesa, né? E novamente, o sutil é muito mais eficiente do que uma coisa desgovernada. Então você precisa dosar, é lógico, isso à medida que você for apresentando. Tem um exemplo que eu acho muito legal de como você criar um desconforto constante. É claro que é uma mídia diferente, é mais complicado você aplicar isso na sua mesa de jogo, mas só para vocês entenderem o que eu tô falando. Tem uma série da Netflix, A Maldição da Residência Hill, que eles usam muito ao fundo, né, pequenos frames em que fantasmas aparecem, só um vulto, uma coisa assim. Muitas vezes isso é imperceptível pra você na tela. Você não vê simplesmente que aquilo tá lá. Às vezes você dá de cara e fala, caraca, tem alguma coisa ali. Mas às vezes você não vê nada. Mas a sensação constante de que tem alguma coisa na sua visão periférica, de ter alguma coisa ali, mas você não sabe o que é, cara, isso é muito assustador. Então, na sua mesa de cult, você tem que ter sempre a sensação de que tem alguma coisa que os jogadores não estão vendo. Isso vale até na hora de administrar os movimentos do mestre. Se o jogador teve uma falha num teste e ele sabe que o mestre tem um movimento pra fazer que vai prejudicar ele, não deixe de usar esse movimento. Não precisa ser na mesma hora, e é legal que não seja na mesma hora, mas não esquece essa contabilização, porque isso vai aprender a deixar os jogadores sempre tensos, sempre que eles falharem. Caraca, pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, será que eu vou tomar essa decisão? E se agora eu sofrer as consequências daquele teste que eu falei logo no início? É claro que você pode fazer um movimento a qualquer momento, faz parte da regra do jogo. Mas se você administrar essa coisa dos movimentos do jogo, né, você vai construir a sua ficção de uma maneira muito mais interessante. Beleza, pessoal? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês que ainda estão preparando sua primeira sessão de cult, ou até que já começaram a jogar, mas acham que ainda não chegaram no nível ideal de imersão que vocês gostariam para suas sessões. E, claro, sem pretensão nenhuma, se você já começou a jogar, tá se divertindo muito, tá gostando do clima da sua mesa, compartilha com a gente aqui nos comentários como é que tá sendo essa experiência, beleza? Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal que a série de cult ainda não acabou não, tem mais vídeo pra sair ainda. Grande abraço!